Olá pessoal, boa noite aí. Para mim, boa madrugada, que já são 2 horas da manhã, né? Já é dia 8 de setembro, né? E eu terminei de avaliar aí a, a análise dos comentaristas, tanto de um lado quanto do outro, né? Passei o meu final de tarde todo fazendo uma análise, pesquisando e ligando os pontos que eu já tinha mais ou menos pensado, e agora a gente já vê o quadro se fechando, né? Eu queria falar para vocês o seguinte, eu vou falar de uma coisa, é muito importante que você assista esse vídeo, só para você saber de fato o que possivelmente está acontecendo, né? É uma análise do porquê que as coisas ainda não aconteceram e o que pode vir a acontecer. Isso é importante você entender o jogo de xadrez, né? O que está acontecendo hoje é um jogo de xadrez. E o presidente Bolsonaro, por um lado, tem uma vantagem, mas por outro lado tem uma grande desvantagem. Eu vou te explicar por quê. O que acontece? Acontece o seguinte, vocês devem estar se perguntando, eu vejo muita gente às vezes se manifestando na internet e tal, vejo esse Zé Trovão, vejo um monte de gente aí batendo de frente, mas eu até entendo que eles não consigam entender a dimensão do que é o problema, né? Se você pensa que o Alexandre de Moraes ele tá chateadinho porque está recebendo ataque e por isso ele está atacando as pessoas, tu está enganado. O jogo não é esse, né? Não é uma questão de brio dele, não é uma questão de orgulho dele atacar essas pessoas, né? O que acontece é o seguinte, o que você precisa entender, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que está por trás disso tudo, é o que está por trás dessas pessoas, né? Então eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, só para vocês entenderem que o Brasil é, que o Brasil sempre foi, né? Por exemplo, você tem aí várias estatais que foram criadas no Brasil durante esse período. Há muita estatal, é muito emprego, é muito cabide de emprego. Pessoas que estão trabalhando aí no Brasil inteiro, aliás, não estão trabalhando, mas estavam recebendo, né? No caso, essas estatais estão sendo privatizadas e outras sendo extinguidas, porque não tem nem jeito de você vender. Tem umas que tem que extinguir e outras que tem que privatizar. Por que isso tem que acontecer? Ninguém vai comprar uma empresa privada que dá prejuízo. Então o que acontece? Essas empresas que estão aí, que são empresas estatais do governo, como vou dar um exemplo de uma, o projeto de fazer um trem-bala no Brasil. Existe uma estatal que pretende fazer um trem-bala no Brasil. Isso não vai para frente, né? O único recurso que entra para essas estatais, esse é um exemplo, né? É para pagar folha de pagamento e pagar prejuízo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, a Petrobras, né? Teve um prejuízo de 100 bilhões, mas ali tem um monte de gente trabalhando ali dentro, né? Sempre esteve um monte de gente trabalhando ali dentro, recebendo, ou mesmo nem trabalhando, fingindo que está trabalhando. E essas estatais no Brasil são milhares de estatais. Então você precisa entender o interesse que há por trás dessas coisas, né? O tráfico de drogas. Você imagina a Polícia Federal trabalhando do jeito que está, nesse governo agora do Bolsonaro? Quantos traficantes de drogas, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo todo estão sendo prejudicados por isso? Por uma Polícia Federal mais incisiva. O Brasil tem batido recordes, né, na apreensão de drogas. Então eu estou te falando, eu estou pontuando algumas coisas que estão por trás disso tudo. Outro ponto que você precisa entender: quantos partidos políticos estão sendo prejudicados
pelo fato de não ter parte no governo. Eu digo parte financeira. Por exemplo, você acha que por que eles tentaram passar um projeto, estão tentando passar um projeto de aumentar o fundão partidário de 2 bilhões para 6 bilhões? Por que eles estão pensando em fazer isso? Porque eles precisam de dinheiro para financiar a campanha deles, né? Para uma reeleição. Então é preciso entender cada ponto que existe por trás disso. Isso sempre foi comum no Brasil, né? Vou dar um quarto exemplo. Vocês precisam entender ONGs espalhadas por toda a Amazônia, por todo o Brasil, né? São milhares de ONGs dentro da Amazônia para não fazer nada, para só receber incentivo. Vou dar um outro exemplo, um quinto exemplo. Vocês precisam entender isso para saber o que está em jogo. Um quinto exemplo, né? O dinheiro que era colocado em empresas de mídia, né? Televisão, vocês viram um monte de propaganda da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, um monte de propagandas que eram feitas nessa Rede Globo, em outros canais de televisão. Isso acabou, né? Acabou. Isso tudo tem prejudicado muita gente. Muita gente. E são essas pessoas que estão incomodadas. Mas essas pessoas que estão ali, que perderam seus empregos porque algumas empresas foram privatizadas, aliás, muitas já foram privatizadas, ONGs foram fechadas. Esse grupo é só um grupo que é manipulado por esse grupo maior que está por cima disso tudo, né? Que era financiado justamente pelo governo federal, né? Como a Lei Rouanet também, que eu não sei se foi extinta, não sei se foi totalmente extinta, mas foi muito mais cortada, foi diminuída, e o pessoal começa a gemer, começa a gritar. Então existe todo esse movimento, toda essa máfia, né, da corrupção no Brasil, sempre existiu. Então a primeira coisa que você precisa entender sobre o governo Bolsonaro é isso. O governo Bolsonaro ele extinguiu esse tipo de prática. Não todas as práticas, ainda existem práticas ainda que são feitas, mas ali no governo federal acabou a mamata, né? Já não houveram troca de cargos ali, troca de cargos para partidos e para esses partidos terem secretarias, ministérios para justamente poder financiar campanhas. Então você precisa entender o que está por trás disso tudo. Então o que acontece? O Alexandre de Moraes ele não está preocupado em ser xingado, né? Em falar que ele foi arbitrário, em falar nisso. Ele está preocupado em irritar, em criar uma situação para que o presidente saia das 4 linhas. Você está entendendo? Vou dar um exemplo para você. Por que o Rodrigo Pacheco ele não aceitou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, já que ele ultrapassou os limites da Constituição? O artigo 5º, né? O inquérito das fake news, que o STF não pode abrir inquérito. Então, eles inventaram ali um artigo interno deles ali, que é o artigo 42, que é um dispositivo interno, não é um artigo do regime interno do STF, que só pode investigar ali dentro das partições ali do STF. Eles usaram esse artigo, o Dias Toffoli usou esse artigo para criar um inquérito das fake news. Então abriram o inquérito. Então eles estão passando todos os limites da Constituição, né? Por exemplo, é uma atribuição do presidente nomear o chefe da Polícia Federal. O STF não deixou, entendeu? O presidente teve que engolir esse seco. Então eu estou te explicando, primeiro para você entender o que está em jogo por trás disso tudo. Há muito interesse, né, por trás disso tudo. Então só existe um jeito deles conseguirem voltar ao poder.
Eles sabem que pela eleição eles não conseguem, correto? Na eleição eles não vão conseguir. Se for uma eleição séria, por isso que essa pauta o presidente bate muito. Você tem que começar a entender os motivos dos quais as coisas acontecem. Nada é à toa, entendeu? Então vamos lá, vou continuar o raciocínio. Eu queria que você entendesse bem isso aqui, repassasse para o pessoal, né? Compartilhasse nos teus grupos de WhatsApp esse vídeo, para que as pessoas entendam realmente o que está acontecendo. O Alexandre de Moraes ele está sendo usado ali, isso já está muito lógico, está muito na cara. Ele está sendo usado ali para perseguir o presidente, para o presidente tomar uma atitude. Qual atitude? Prender o Alexandre de Moraes. Tomar uma atitude arbitrária contra ele. Você vê que a mídia o tempo todo tem colado um rótulo no presidente. Você viu, ó, eles denominaram as manifestações de 7 de setembro como manifestações antidemocráticas. Como que uma manifestação do povo pode ser antidemocrática? Isso não existe. Isso não existe. Mas eles querem colocar como manifestações golpistas. Entendeu? Eles já querem começar a colar esse rótulo. Eles já estão preparando o terreno. Isso não começou agora. Vocês acham que isso começou agora? Você está enganado. Isso já está sendo articulado há muito tempo por gente grande que está por trás disso. Então é importante que você saiba isso. E aí onde é que começa o problema? O problema é que o presidente tem que tomar uma decisão agora. Né? Tem que tomar uma decisão. E a decisão que o povo quer é que justamente ele vai e tome uma posição mais rígida e coloque decrete um estado de sítio, ou então, vamos dizer assim, decrete uma prisão de um ou dois ministros do STF. É isso que eles querem. Eles estão esperando isso. Rodrigo Pacheco está esperando isso. É isso que ele precisa. Que o presidente saia das 4 linhas para poder ter um motivo de abrir o impeachment. Porque você sabe que o Senado tem a maioria. E quem vai julgar isso é o Senado. Você tem percebido que ninguém tem falado nisso? Ninguém nunca fez essa leitura? As pessoas não podem falar. Entendeu? Não pode falar isso. Eles têm que jogar o jogo, mas tem que ser em silêncio. Porque isso não pode ser espalhado. Isso não vai ficar muito escancarado. Então o que acontece é isso. A partir do momento que o presidente vai lá e toma uma atitude dessa, no outro dia o Pacheco está colocando o impeachment do presidente aí, que já tem mais de 20. Né? E só o Supremo Tribunal Federal, desde o começo do mandato do presidente da República, eles já tomaram 127 medidas contra o presidente, atrapalhando a governabilidade. Então é importante para eles atrapalhar a governabilidade, fazer com que a economia não ande, fazer com que a gasolina fique alta. Né? Então, existem governadores envolvidos nisso tudo, muitos governadores. Né? Mas um único caminho para eles conseguirem chegar no poder é impeachmentando o presidente da República. Eles impeachmentando o Bolsonaro fica inelegível. É a única chance que eles têm. Aí eles vão dividir entre eles lá, vão ver que se vai ser Lula, se vai ser Ciro, se vai ser quem lá. Entendeu? Então a briga é essa. É para que o Bolsonaro realmente reaja. E aí eles possam impeachment. Por outro lado, a população, às vezes, né, um pouco inocente, pede que o presidente tome faça uma intervenção militar, né, tome uma medida mais muito energética, muito drástica para o país. Por outro lado, o presidente sabe que se tomar uma medida dessa, os investidores que têm acreditado no Brasil, que têm comprado estatais, que têm acreditado na credibilidade do país, na estabilidade do país, vão começar a cortar esses investimentos. O que vai acontecer? Cortando esses investimentos, a economia vai piorar. Né? Acabamos de sair de uma pandemia agora.
Né? O mundo todo está em crise. Então, você precisa entender, o que a gente precisa entender é o seguinte, é que o presidente tá numa sinuca de bico, apesar dele ter o povo na mão. O Bolsonaro sabe que se tomar uma medida muito drástica, vai prejudicar o povo também. Porque o povo não quer pagar R$ 10 na gasolina, o povo não quer pagar R$ 200 no gás, o povo não pode pagar. E o que vai acontecer é isso. Se tomar uma medida drástica desse jeito, as coisas vão passar a aumentar. Não tem jeito. O dinheiro tem que sair de algum lugar. Vocês estão entendendo qual é o jogo? O jogo é esse. Então, a luta que nós estamos lutando não é contra a esquerda. É contra a esquerda, é contra mafiosos, é contra traficantes de drogas, é contra muita gente. Tem muita gente envolvida nesse movimento que tem interesse em que o governo antigo volte ao normal, ao antigo normal, onde todo mundo tinha emprego sobrando, onde tinha dinheiro sobrando. Só que agora o dinheiro está secando. Então você vê, por exemplo, hoje a Rede Globo. Não mostraram nenhuma imagem da manifestação. Só foram criticar, criticar, criticar e depois disse que houve uma manifestação democrática lá no Anhangabaú, sei lá, em São Paulo, não sei o nome direito desse município, desse bairro lá, em São Paulo, só mostrou aquilo. Então você tem que entender que é muita coisa em jogo. Então não é só chegar lá e, vamos botar para ferrar, vamos quebrar tudo. Não é só isso. Então é um jogo de xadrez que a melhor forma possível de se resolver isso é chegarmos em 2022 e a gente votar em senadores alinhados com princípios conservadores mesmo. Não é aquele que você vai votar que vai vir na onda do Bolsonaro e depois cai para o outro lado, igual o Witzel, esses caras que vieram tudo na onda aí, o Dória. Né? É ter um Senado, ter a maioria no Senado. Se a gente tem a maioria no Senado, a maioria no Congresso, a gente consegue governar. Entendeu? Se a gente tiver um Senado que não tem o rabo preso com o STF, a gente consegue governar. Porque a hora que o STF começar a arbitrar, começar a querer tomar medidas arbitrárias contra as pessoas, o presidente do Senado vai lá e bota o impeachment de um ministro do STF. Então, só tem um jeito de vencer essa guerra de forma que cause menos problema, né, para a sociedade em geral. É ter a maioria no Senado e ter a maioria no Congresso. Então as pessoas às vezes não entendem por que o presidente trouxe o Ciro Nogueira para dentro do jogo de xadrez, é porque ele está tentando trabalhar ali o Senado. Entendeu? Ele está tentando trabalhar alguns partidos ali. Mas é muito difícil, porque tem muita gente com interesse ali em comer esse bolo, entendeu? Sozinho. Então, pessoal, eu queria deixar essa informação. Você compartilha esse vídeo aí com o pessoal, dá um like aí, ajuda a compartilhar nos grupos de WhatsApp do pessoal. O pessoal começar a entender qual é o jogo e qual é a dificuldade que o presidente tem. Porque isso aí não é falado. Né? Isso não é falado aí nas mídias, ninguém fala isso. Que esse jogo tá rolando aí. Mas a verdade é essa. Entendeu? E ninguém pode falar. Então espero que você reflita aí, na hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas é importante que você entenda todo esse jogo aí, esse jogo político. E essa sinuca de bico que o presidente está, né, correndo o risco, nós estamos correndo o risco de perder, né, o país de novo. Ainda tem mais, um sexto ponto que eu não coloquei para vocês, a China. O governo chinês tem interesse em tudo que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem muito recurso aqui no Brasil. Né? Quantos países estão de olho na Amazônia?
pelos recursos que tem ali dentro. Então, tudo isso está em jogo. Tudo isso está em jogo. Então, você pelo menos precisa estar esclarecido de como é que o jogo funciona. Entendeu? Então, um grande abraço aí. Vou fechar esse vídeo aqui. Compartilhe nos seus grupos aí. Ajude o pessoal a começar já a refletir, já começar a fazer essa leitura aí também. Um grande abraço. Estou com essa camisa vermelha aqui, mas é do Flash, tá? Não é camisa vermelha do PT, não. Pelo amor de Deus. Um grande abraço a todos aí, conservadores e patriotas. Nosso jornal é o jornal mais conservador de Santa Catarina. E vamos que vamos para frente. Um grande abraço aí.